Boa noite, me chamo Erika, sou aluna no curso de Ciência Contábil no Semi-Presencial da UNED. Bom, nesse vídeo eu venho com mais duas colegas falar um pouquinho sobre o imposto de importação. O tema abordado nesse vídeo será a lei que constitui o imposto, por que o imposto é, para que o imposto serve, como que é calculado, sua capacidade tributária, princípio tributário, forma de constituição, regra matriz e curiosidade. O imposto de importação é um imposto super importante mundialmente. Por que ele é super importante? Porque ele trata da circulação de mercadoria entre o país. Porque nem todo mundo produz tudo que precisa. Ao decorrer do vídeo, vai me explicar mais e dar muito. Olá, meu nome é Letícia, sou aluna do curso de Ciências Contábeis da Uninter. Nosso PBL de hoje a gente vai falar sobre impostos. O nosso imposto é imposto de importação. Imposto de importação é um tributo alfandegário brasileiro. É um imposto federal, ou seja, só a União tem a competência para destituí-lo, né? E o fator gerador do imposto de importação ocorre quando a entrada de produtos estrangeiros no território nacional. A base de cálculo do imposto de importação é sobre o valor aduaneiro do produto. Se compararmos os impostos, o imposto de importação é o mais simples exercido pelo Poder Executivo. Porque como vimos, né, o imposto de importação, ele visa agilizar e regularizar a economia. Para mercadorias estrangeiras, a alíquota é indicada pela taxa externa comum, né, que é um dos mais importantes manuais feitos para importadores. A taxa externa comum foi implementada no país sobre o decreto 1343/1994. Consiste a incidência de alíquotas de imposto sobre produtos com movimentos comerciais entre Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, e sua aplicação chega até 35% do valor do bem. É feito com base na classificação de nomenclatura, né, com o Mercosul. E para as bagagens, a alíquota ela é de 50% na base de cálculo sobre o valor dos bens que ultrapassarem a cota de isenção. Processo de importação para as empresas. Resumidamente, segue alguns passos. E primeiro, autorização para importação junto ao poder público. Pagamento ao exportador. Imposto de importação incide sobre a importação de mercadorias provenientes do exterior e a bagagem de viajantes procedente de outros países. Por isso, dizemos que o imposto de importação exerce uma função reguladora na balança comercial e na economia do país. Para as empresas, ela é diretamente associada a vendas. Portanto,
absorvido o cálculo da receita líquida, né? E quando falamos em impostos, estamos falando de desempenhos que são tratados em algum momento pela contabilidade geral. Portanto, devemos conhecê-los como isso afeta a empresa e o quanto é fundamental para que as gestões orçamentárias não saiam do trilho, que você possa saber tudo, você tem que sempre estar informado sobre os impostos, sobre as suas mudanças, para poder ajudar a empresa para uma venda, para uma compra. Lei que instituiu o imposto de importação. É o Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966. Dispõe sobre o imposto de importação, reorganiza os serviços aduaneiros e dá outras providências. O Presidente da República, usando a atribuição que lhe confere o artigo número 31, parágrafo único, o Ato Institucional número 2, de 27 de outubro de 1965, decreta. Título 1. Imposto de importação. Capítulo artigo 1. O imposto de importação incide sobre mercadorias estrangeiras e tem como fato gerador sua entrada no território nacional. Primeiro, para fins de incidência do imposto, considera-se também estrangeiras a mercadoria nacional ou nacionalizada exportada que retorna ao país. Salva-se a enviada em consignação e não vendida no prazo autorizado. B. Devolvida por motivo de defeitos técnicos para reparo ou substituição. C. Por motivo de modificações na sistemática de implantação por parte do país importador. D. Por motivo de guerra ou calamidade pública. E. Por outros fatores alheios à vontade do exportador. Parágrafo acrescido pelo Decreto-Lei número 2472, de 1/9 de 1988. Boa noite, meu nome é Angelina, do curso de Ciências Contábeis. Vamos falar um pouco do imposto de importação, que é o assunto do nosso PBL. Eu vou falar sobre a competência tributária e a capacidade tributária, né? A competência tributária, ela é delegada pela Constituição Federal, né, que determina a União, os estados, o município e o Distrito Federal para a realização da arrecadação desse tributo e fiscalização, tá? A capacidade tributária o que cada estado, tem a maneira de fazer a arrecadação desse imposto, né? Então, só para frisar aí que a competência tributária, ela é pela Constituição Federal e ela é indelegável, né? Já a competência tributária vai depender de cada estado, cada ente da federação que faça esse recolhimento. Existem algumas exceções que esse imposto não é cobrado, né? Eu vou citar alguns aqui, que seria assim: produto em consignação, foi enviado para o exterior em consignação, mas não vendeu a hora que retornar para o país, ele não tem imposto, né, sobre ele, porque é um material de consignado, né? Material com defeito, né, ou material de reposição, por exemplo, chegou um material, tá com defeito, foi comprovado o defeito, vai vir outro para troca, esse material que veio para troca não vai ter imposto sobre ele, tá? Quando tem guerra e calamidade, né, que às vezes a gente vê algum material para algum país e esse material retorna devido à guerra, que não pode entrar lá, ou, né, alguma modificação sistemática no país para onde foi enviado o material, esse material tem que retornar para cá, então também não tem imposto de importação, porque é como se fosse uma devolução, certo? E material para exposição que entra também no país, ele não tem esse imposto, né? Porque ele vai ficar exposto e depois vai retornar. Então, o lançamento do imposto de importação, ele permite
que o sujeito passivo, né, ou contribuinte, faça esse lançamento. Existem 3 maneiras: de ofício ou direto, declaração ou misto, ou por homologação. Basicamente, o que é mais utilizado é por homologação, tá? Esse tipo de modalidade, ele está previsto no código, no artigo 150 do CTN, né, no qual também é chamado de autolançamento, né, porque a própria pessoa, o próprio contribuinte, né, vai e preenche as informações para que em cima dessas informações seja calculado e cobrado o imposto devido, né. Bom, dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre a regra matriz. A regra matriz, ela está na Constituição Federal, no artigo 153. A regra matriz é composta por 5 critérios, que eu vou explicar cada um. Critério material. Que tipo de importação que eu estou fazendo? Critério parcial. Da onde que eu estou importando esse produto? Critério temporal. Em que momento eu vou importar esse produto? Critério pessoal. Geralmente o critério pessoal é da União, a União que cuida de todas as nossas importações. Ativo União, passivo importador, quando é pessoa física ou pessoa jurídica. E o critério quantitativo, que é a nossa base de cálculo, com a variação da tarifa externa comum. O nosso trabalho foi analisado no produto que atualmente está sendo bastante importado, que é o óleo diesel, que o Brasil importa nos Estados Unidos. Aqui eu compartilhei a minha tela para falar um pouquinho da regra matriz na prática. Como eu já tinha mencionado, a gente fez a pesquisa em cima do óleo diesel com a atualização de março de 2020. Como podemos ver, o PIS mais COFINS mais CID ficou em 39 centavos. E a ICMS 13% em média, que é igual a 24 centavos. Custo do biodiesel igual a 10 centavos. Petrobras, que é a nossa distribuidora, o valor chega para ela em 1,11 centavos. Distribuição para revenda chega ao posto de diesel por 1,54 centavos. Para o consumidor, o valor chega a 3,39. Seguindo a mesma linha do óleo diesel, durante o trabalho foi muito curioso saber que a Petrobras ela importa o óleo diesel dos Estados Unidos. Daí ficou a pergunta: se o Brasil tem capacidade de usina para produzir óleo diesel, por que ele importa de outro país? E cheguei à seguinte conclusão: o óleo diesel
Para a fabricação dele é preciso óleo denso, que é o óleo pesado, e o óleo refinado. O Brasil tem muito óleo refinado, porém não tem o óleo denso. E o óleo denso ele é o óleo mais caro. Então, para o Brasil, seria inviável. Ele tem que importar a matéria-prima de lá, trazer para o Brasil. Tem mão de obra aqui no Brasil para a produção do nosso próprio óleo. Ele botando óleo disso de fora se torna mais barato pro cofre brasileiro. Além de importar, ele colabora com a circulação da nossa moeda e com a valorização da taxa cambial. Esse fato vai ser bem relevante porque, pelos cálculos feitos anteriormente, compensa muito mais a gente importar de fora do que produzir. Então, finalizando aí nosso trabalho, né? A importação é o ingresso de mercadoria estrangeira no território brasileiro. Né, em termos legais, a mercadoria é considerada importada após sua internalização no país, por meio da etapa do desembaraço aduaneiro, né, recolhimento de tributos. Então, assim, enquanto a mercadoria não for atribuído nenhum tributo, ela ainda não é pertencente ao país, ela tem que ficar lá no entreposto, para daí ela ser considerada um material estrangeiro de entrada no país, né. Por regra, ele é constituído por homologação, né? É declarado pelo próprio contribuinte, né? Daí temos uma tabela na qual, né, é utilizada a porcentagem, dependendo do valor, geralmente pelo valor do produto, não por produto, né? Por exemplo, assim, a barra de aço é tanto em cima, não, é por valor, né? Tem característica extrafiscal, pois tem a função de controlar a economia dentro do país. Então, assim, quando é lançado alguma regra, alguma modificação, né, de valores nesse imposto, né, ele pode já ser, não tem aquele prazo dos 90 dias para ser, ele já começa a valer, né, porque ele é um tributo extrafiscal para controlar a economia do país, né. A lei de importação foi criada com o intuito de proteção, né, do mercado interno, tá? Ela pode colaborar muito, né, com a riqueza, pois produto de alta qualidade com preço muito atrativo, né? Então, às vezes a gente tem um produto importado com preço melhor do que sendo produzido aqui, né? Então, é isso. Esse é o imposto de importação.